Muito bem, pessoal. Aqui estamos nós de volta a mais um vídeo barra aula, chamem como quiser, a respeito do BotPress V12, né? Que é o BotPress que nós utilizamos aqui de forma gratuita. Nós vamos ver no vídeo de hoje, né, um pequeno tour a respeito do BotPress, navegar sobre ele, né, navegar nas suas configurações, nos seus menus. Claro que a gente não vai explorar todos eles, mas o que eu acredito que seja o principal, tá? E como nós tínhamos visto no vídeo passado, né, nosso servidor está rodando aqui em localhost, certo? Estamos utilizando o PM2 para mantê-lo ativo enquanto a máquina estiver ligada. Eu posso fechar o meu terminal aqui sem nenhum problema, tá? Isso não vai causar danos, né, à execução dele. Nós voltarmos aqui PM2 ls, nós vamos ver que ele continua aqui em execução, ok? E se eu der um PM2 log ou ID ou o nome, nesse caso aqui a gente chamou de bot price, ele vai trazer o log do nosso servidor. Então, sem mais delongas, vale ressaltar que eu não sou expert em bot price, tá, pessoal? É meu uso do dia a dia que eu estou compartilhando com vocês. Tem muito mais coisas a serem aprendidas. Acredito que tem muito mais pessoas com mais conhecimento do que eu, mas esse é o meu conhecimento diário. Então, se servir de alguma coisa para você, você já deixa aí o seu comentário. Não serviu, também deixa um comentário aí. Todo comentário positivo, todo comentário ou crítica que seja construtiva é muito bem-vindo. Serve aí para a gente compartilhar conhecimento na comunidade. Então, nós estamos aqui com a home do BotPress, tá? Desculpem. Eu vou traduzir ela aqui para português através do Google Chrome, tá? Então, estamos aqui no nosso passo de trabalho, né? Que ainda não tem robôs disponíveis. Nós podemos criar novos robôs aqui através do menu lateral direito. Podemos criar um novo robô ou podemos importar um novo existente, né? Se importar novo existente, sempre que você está fazendo um job ou você, enfim, tem algum recurso que queira compartilhar, você pode exportar o robô que você criou e compartilhar ou vender, enfim, fazer o que desejar com esse material. Quem estiver adquirindo, seja de forma gratuita ou de forma paga, ele vai poder importar aqui esses arquivos e fazer uso tranquilamente, tá? Não vou entrar ainda no método de criar um novo robô ou de importá-lo, porque eu gostaria de apresentar algumas informações aqui no modo lateral, né? Nós temos o log, tá? Desculpem. Então, aquele log que a gente está vendo lá no terminal, consegue acompanhar aqui também, inclusive que ele falou que não conseguiu, né? Rodar na porta 3000, porque ela já está em uso, e aí ele disponibilizou na 3001, aquilo que a gente tinha visto no vídeo passado. Então toda a parte log a gente consegue acompanhar nessa tela, tá? A gente tem alguns filtros que podem ser utilizados. Nós temos o espaço de edição de código, tá? Aqui onde a gente vai criar, principalmente vamos trabalhar nas actions ou nas ações. As ações elas podem ter nível global ou nível do seu bot, né? Então você está criando lá um bot para consultar uma fatura do SGP, por exemplo. O SGP é um sistema de gerenciamento de provedores. Ou qualquer outro sistema, estou usando esse GP como exemplo. Então você não quer que essa função esteja disponível para todos os outros robôs que você pode criar nesse espaço. Então você pode criar a nível individual. Só aquele robô que tem aquela atividade específica vai ter aquela action. Você tem uma action que ela serve de forma global. Por exemplo, eu uso muito o BotPress conectado ao Rocket Chat. Então, eu tenho duas funções que eu utilizo bastante, que uma delas é a transferência, né, para ele poder transferir o atendimento para um departamento específico, e também eu utilizo uma função para encerrar o atendimento, né, para fechar aquela sala. Então, são duas funções que, como os meus robôs são, na maioria deles, visando o uso do Rocket Chat, desculpem, vocês vão ouvir muito meu pigarro, é crônico. Mas enfim, como eu vou usar muito isso no Rocket Chat, então eu acabo tornando ela uma função global, certo? E aí essa função global eu utilizo em qualquer outro robô. O que eu acho interessante até hoje no meu uso é que essas funções aí de nível global, onde você vai exportar um bot que você criou, essas funções globais elas não vão junto, tá? Então, às vezes, né, por opção própria minha, eu coloco tudo como nível local, porque eu sei que as funções que eu criar a nível local
vão ser exportadas junto com aquele robô que eu pretendo vender, doar, enfim, fazer o que eu quiser com ele, tá? Além disso, ainda aqui nós vamos ver algumas questões de webhook, certo? Nós vamos ter algumas configurações globais que eu não vou entrar no mérito ainda no vídeo de hoje. Eu quero chamar a atenção aqui, é interessante frisar, tá? Aqui na lista de verificações de produção, vai ter uma série de alertas a respeito do nosso BotPress, tá? Vale reforçar que essa é uma versão que, teoricamente, seria uma versão para uso de testes, para ambiente de homologação e etc. Não é recomendado colocá-lo em produção dessa forma, tá? Mas, digo por experiência de uso, que em 99% dos casos, não há problema de utilizar essa versão da forma com que está sendo utilizado no vídeo aqui. Qual é essa forma? Não estou utilizando uma licença, né, do BotPress, então aqui ele já está criticando que eu posso habilitar essa licença. Nós não estamos utilizando um banco Postgres, que seria um banco mais confiável. O que a gente utiliza aqui, na verdade, é um banco de dados SQLite, tá? Então, se clicar aqui, nós vamos ter informações sobre isso. O SQLite é um arquivo, não necessariamente é um banco de dados com as estruturas como nós temos, por exemplo, no MySQL da vida, de um banco não relacional como o MongoDB. Ele é um banco mais simples, é ótimo para aplicações, por exemplo, eu acredito que, não sei hoje, né? Não estou tão atualizado, mas nas tecnologias antigas nós tínhamos muito uso dele em aplicações mobile, né? Então nós utilizamos um banco mais básico e tem outras questõezinhas aqui, por exemplo, eu não estou usando um HTTPS, etc. Então é importante você dar uma olhadinha aqui nessa seção, verificar o que que de fato você pode habilitar ou não e o que que isso implica. Para todos os efeitos, o BotPress da forma como está sendo rodado seria para usar aqui localhost para testes, né? E a questão de habilitar essa licença entraria alguns recursos adicionais, bem como a troca desse banco de dados para um banco mais seguro, tá? Mas volto a repetir, para o meu nicho de negócio, para os meus pequenos clientes, essa solução funciona de forma perfeita e harmônica, tá? Não tem problemas com isso. Então, dito isso, vou voltar aqui para a nossa home, aqui no símbolo do BotPress, certo? Voltamos aqui ao nosso idioma, ao inglês. Nós temos aqui a questão da criação dos bots, tá? Então, ao criar um bot, você pode selecionar aqui um novo robô. Você pode dar um nome para ele, tá? Esse nome pode ser um nome composto, não tem problema, tá? Então, por exemplo, eu vou chamar esse robô aqui de aula 02 e automaticamente ele vai sugerir um ID, né? Esse ID precisa ser padronizado, estilo uma variável, né? Digamos assim, porque esse ID nós vamos utilizá-lo em URLs, enfim, nós vamos precisar dele caso precisamos consumir esse bot de forma externa, tá? Principalmente, por exemplo, no conector lá do BotPress com o RocketChat, a gente precisa dessa informação. Então, esse ID ele é sugerido, mas você pode renomeá-lo, tá? Desde que não haja espaço, não haja caracteres especiais, etc. Aqui embaixo você tem algumas opções da criação, né, desse bot, tá? Nós temos a utilização aí, por exemplo, de um bot de boas-vindas, né? Temos um botzinho ali de fala. Eu geralmente utilizo o bot vazio, tá? Eu recomendo, porque aqui você cria do zero. Mas se você está aprendendo agora o BotPress e quer pegar alguns exemplos, que foi assim que eu comecei a entender um pouco o BotPress por conta própria, depois fui buscando algumas informações, tá? Esse bot aqui é interessante também, tá? Esse aqui que você vê algumas opções básicas do BotPress, tá? Então, ó, eu selecionar ele, mandar criar. Ele vai criar um bot, tá? Ele vai estar aqui com a exclamação amarela dizendo que esse bot ele precisa de treinamento. Isso porque o BotPress ele tem uma parte de linguagem natural, ou quer dizer, deveria ser, né? Ele detecta as intenções e aí a gente consegue, baseado nessas intents, né, nessas intenções, fazer algumas programações legais, tá? Então aqui nós temos um tour, né, do BotPress. É isso. Então ele cria para a gente, né, um exemplo de um modelo, né? Aqui a gente tem exemplos, por exemplo, de utilização de variáveis de seção, tomada de decisão. Então, se porventura der verdadeiro, ele vai seguir um fluxo. Se der qualquer outro resultado diferente de verdadeiro, ele vai seguir outro. Nós temos aqui, por exemplo,
Nesse fluxo aqui, nós temos a utilização de uma das funções ou de actions, né? Já vem pré-estabelecida nele, que é a criação de variáveis, seja de seção, seja variáveis temporárias. Você pode decretar, não, perdão. Você pode declarar essa variável, você pode chamá-la posteriormente. Então, é bem bacana. Tá? Além da utilização de um dos recursos de escolha de fluxo, né? O choice, escolhas. Onde você vai poder criar aí as escolhas que o usuário vai ter, qual fluxo ele vai tomar de acordo com a escolha. Então, para mim foi bem bacana. Dá uma olhada nesses fluxos. Vocês têm diversos outros modelos, acho que um conjunto de 3 ou 4 modelos diferentes podem ser criados e analisar aos poucos como é que funciona, tá? Por exemplo, aqui ele está utilizando um recurso, né, que é o de aguardar a resposta do usuário, né? Ele destaca aqui em amarelo dizendo que ele está aguardando. Ele não vai executar nenhuma função. Ele só está aguardando uma resposta para poder seguir. Então foi assim que eu, de fato, né, me familiarizei aos poucos com o BotPress. Eu não vou me deter a esse modelo, tá? Nós vamos criar um modelo novo, rapidinho aqui. Vou voltar aqui na nossa home, tá? Temos aqui a nossa aula 2 que criamos só para ver como é que é a criação desses exemplos. Agora a gente vai criar aqui um novo fluxo do zero, tá? Então vou aqui em criar, vou chamar ele de meu primeiro bot. Ele já sugeriu aqui meu ID, que eu poderia renomeá-lo. E vou utilizar aqui a opção de criar um bot vazio, tá? Então, create. Ele criou bem mais rápido. Tá aqui o amarelinho, dizendo que ele precisa de treinamento. Vou clicar nele para entrar. E aqui embaixo eu vou clicar em treinar. Pronto. Como ele não tem nenhum fluxo, não há nada para ser treinado, então rapidinho a gente resolveu isso. Aqui do lado eu posso fechar o emulador clicando sobre ele. E nós estamos aqui com o nosso flow, tá? Lembra que a gente falou aqui o menu lateral, né? Nossos flows. O flow é interessante porque ele já cria um flow principal, né? Que é o mine. E aqui ele já começa com o start. Então, como sugere, né? De forma bem intuitiva, tudo começa aqui. E aqui ele está vazio ainda. Ao clicar sobre ele, eu posso renomear, tá? Essas minhas, que a gente chama de nó ou node, tá? Esses nós que a gente pode renomear para facilitar e entender o que cada nó faz, tá? Não é obrigatório. Ele dá nomes aleatórios aqui para que a gente possa controlar. Então aqui está dizendo que tudo que entrar deve seguir para o próximo fluxo e não tem nada, tá? Então, nesse nó principal, eu posso adicionar aqui, ó, cada nó desse. Nós estamos utilizando essa opção aqui, tá? Nó ou node. Nós temos três sequências a serem seguidas: ao entrar, ao receber e na transição, que eu costumo dizer quando eu estou explicando é ao sair, tá? Então, são 3 etapas. Ao entrar, o que que eu devo executar? Então, aqui no maisinho, tá? Eu posso fazer o envio somente de texto ou de vídeo, etc. Ou eu posso aqui executar um código, tá? Essa execução de código é interessante porque ele já traz alguns códigos prontos, tá? Esse aqui é padrão do próprio BotPress, tá? Um deles que a gente viu lá no exemplo padrão é esse aqui, ó, de gravação, né? Nós temos aqui setar uma variável global, né? Na verdade, o que é utilizado lá e que eu uso geralmente é esse aqui, ó, setar apenas uma variável, não a nível global, tá? É uma variável a nível de usuário. Então, se eu clico aqui, ele me dá até aqui umas dicas, né? Ele vai me dizer o que que isso aqui faz e aqui ele dá as variáveis que eu preciso preencher, né? Os campos, na verdade. Se eu passar aqui o mouse, ele vai me dizer aqui uma ajuda, me dar um auxílio. Ele vai dizer que o tipo de variável que eu quero armazenar, por exemplo, eu posso gravar na variável de usuário, na seção, temp ou bot. Eu geralmente guardo os meus na variável temporária, que é a temp, tá? Aqui é o name, ou o nome que eu quero dar para minha variável. Então, eu posso chamar como eu quiser, desde que respeite os padrões de variável, né? Então, minha variável, número 1, por exemplo. E aqui eu vou dizer qual é o valor que eu quero colocar. Por exemplo, se fosse um nome, né? Temp, vamos mudar aqui o nome. Nome do usuário. Então, eu estaria criando uma variável temp, que eu poderia chamar depois, e o nome dessa variável é nome do usuário e o valor dela, o value, é Carlos, tá? Mas a gente pode tornar isso mais dinâmico. A gente vai ver isso já já.
Não vamos nos deter aqui, vamos criar um bot rapidinho. Vou colocar aqui, ó. Ah, vou fazer apenas o envio. Aqui na pastinha eu vou ver as coleções que eu tenho. Ele tem opções de enviar áudio, cards, carrossel, drop-down, arquivos, imagens, localização e etc. Tá? Pode ser criado, como eu posso dizer, conectores para utilizar isso com o WhatsApp, por exemplo. Lá no WhatsApp eu tenho envio de localização, lá no WhatsApp eu tenho envio de imagens, eu tenho envio de arquivos. Então, se eu criar um conector para o BotPress, isso é muito útil, tá? Eu, particularmente, eu, Carlos, falando, eu me detenho ao uso de textos, por enquanto, tá? Acho mais simples, mas criando meu próprio conector, que está em produção, nós vamos utilizar as outras funções lá. Então aqui, ó, ele mostraria todos os que eu já tenho. Como eu não tenho nenhum, eu vou aqui, ó, criar um novo texto. E aí eu vou colocar um texto, tá? Olá, visitante. Como vai? Certo? Então, eu estou fazendo uma pergunta. Eu posso adicionar alternativas para cada vez que o BotPress executa, ele alterne entre essas mensagens que eu vou colocar, tá? Seja bem-vindo. ah, Olá, somente. Então eu posso colocar, é opcional, tá? Não é necessário, eu posso colocar só uma dessas mensagens. Coloquei aqui em Submit, ele já fica aqui disponível. Vou adicionar, eu já tenho aqui a minha primeira execução. Então, nosso robô, se eu venho aqui para a emulação, ele só faz isso. Eu vou dar oi e ao entrar, tá? Ele vai executar uma daquelas três frases que eu colocar. Seja bem-vindo. Como não tem mais fluxo, ele zerou. Se eu mandar novamente, oi, ele está variando. Olá, vou mandar novamente oi. Isso é de forma randômica, tá? Então, olá, visitante, como vai? Então, nosso robô até agora não faz nada, tá? Eu posso limpar aqui para começar novamente a conversa. E eu tenho aqui nos três pontinhos a opção, né, de deletar essa conversa. Bom, apaguei. Saiu do meu emulador. Então, nós temos algo bem básico, tá? Eu posso aqui adicionar duas mensagens, não tem problema. Venho aqui em adicionar novamente, clico na minha lista e eu tenho aqui novamente o texto. Perceba que ele já tem aqui os textos que eu usei anteriormente, mas eu quero criar um novo. Isso é interessante para você não gerar redundância. E aqui eu vou colocar aqui qual o seu nome. É uma pergunta. Adicionei, adicionei. Então pronto, ele vai executar uma dessas três frases aleatórias e em seguida vai perguntar o nome. Até agora ele não faz nada. Mas se eu estou fazendo uma pergunta ao usuário, então eu espero que ele me responda. Então por isso que a gente tem aqui uma segunda aba que é opcional, tá? Essa aba opcional. Se eu fosse perguntar qualquer coisa aleatória que eu não queira gravar em nada, eu poderia usar essa opção aqui, ó. Aguardar pela resposta do usuário. Ele destaca ali em amarelo, dizendo que ele vai aguardar esse evento para poder prosseguir, tá? Então vou deixar dessa forma. Vou criar aqui outro node aqui e vou ligar os pontos. Esse node, perceba que não tem nome, ele criou um nome aleatório. E aqui eu posso dar o nome que eu quiser. Nesse node, por enquanto ele não faz nada, eu vou adicionar aqui uma nova mensagem, um novo texto. Então, vou vir aqui em texto. Tá aqui os meus dois textos criados anteriormente. E aqui eu vou colocar apenas a frase legal, bacana, show de bola. E é esse o comportamento do meu robô. Perceba que vai haver diferença agora na execução. Quando eu vou emular, vou mandar um oi, ele vai me trazer uma das três frases aleatórias, seja bem-vindo, e qual é o nome. Então ele não seguiu lá para o legal, bacana. Por quê? Porque no node início, né, nós adicionamos aqui a opção de aguardar a resposta do, do usuário, não te interessa. Respondi, agora sim ele vai prosseguir. Legal, bacana, né? Nossa, que mal educado. Então, nosso robô aqui não faz nada, mas nós podemos melhorar isso, tá? Então, no nosso robô, deixa eu fechar o emulador. Quando eu pergunto qual é o teu nome, e aqui eu só aguardo o usuário digitar e passo para o próximo nível, eu posso mudar isso aqui por funções ou até mesmo para colocar a própria resposta aqui. Geralmente a gente utiliza a execução de um código. A criação de códigos a gente vai ver em outra aula, tá? Eu vou utilizar um código que já existe, já vem nativo no BotPress, que foi aquilo que a gente falou aqui, que é o de setar uma variável, ou seja, de criar uma variável.
Eu vou utilizar das opções que eu tenho aqui na minha interrogação, eu vou usar a usuária a do tipo temp, tá? A variável. O tipo vai ser temp, eu vou chamar ela de nome e o valor que eu quero que ela entre, tá? Eu não quero colocar um valor fixo, eu quero trazer isso de forma dinâmica. Então, no BotPress, para que nessa interface aqui do estúdio eu possa chamar uma variável, eu abro a chaves duas vezes, tá? Então, a variável que eu quero capturar está dentro da variável event. Dentro de event eu tenho um objeto chamado payload, tá? Ele de gaiato botou type aqui, mas não é o type que eu quero o text, tá? Então ele vai me trazer esse texto. Já já eu mostro de onde é que isso veio, tá? Eu vou adicionar aqui, beleza. Então agora, em vez de somente aguardar, né, eu vou aguardar de fato e vou executar uma função. E aqui no onde eu estou respondendo bacana, eu vou dar dois cliques, eu posso editar esse texto, tá? Bacana, bonito o nome. E aqui para eu chamar essa variável, basta abrir novamente as chaves de uma vez, temp, e lembra que eu chamei a variável de nome? É assim que eu vou chamar a minha variável de forma dinâmica. Está gravada em tempo, eu nomeei ela como nome, poderia ser qualquer outra palavra, e eu estou utilizando agora no meu fluxo. Então vamos ver como é que isso fica, tá? Quando eu trago aqui para o meu emulador, posso limpar aqui a nossa conversa. Vou dar um oi novamente. A frase vai vir aleatória. Olá, visitante, como vai? Qual é o seu nome? Ah, bacana. Agora eu vou chamar ele de Carlos. Ele vai passar para o próximo fluxo. Legal, bacana. Bonito nome, Carlos. Então, esse aqui é o primeiro flow, tá? Que a gente vai trabalhar. A aula de hoje vai se deter a isso. Vou entrar no próximo módulo, a utilização das escolhas, que é o nosso choice, tá? Mas para a aula de hoje era isso que eu queria mostrar, né? A gente pode criar um bot vazio. Esse bot eu posso adicionar textos, vídeos, carrosséis, drop-down e etc. Normalmente eu utilizo apenas texto e funções. O BotPress ele traz funções nativas, que é o que nós estamos consumindo agora. E nós vimos também a parte das variáveis. As variáveis eu não mostrei, né? Vou mostrar aqui. Em cima nós temos esse botão do painel. No botão do painel nós temos aqui a parte, né, bem escondidinho aqui no debugger. Nós temos aqui a parte do JSON, tá? A gente pode ampliar isso aqui. Da onde é que eu colhi lá o nome Carlos, né? Da onde é que eu obtive, como é que eu sabia que existia a variável. Foi utilizando o BotPress, tá, pessoal? Não foi na documentação. Então aqui, tudo que está aqui é uma variável chamada event, tá? Por isso que a gente chamou lá event. Aí depois eu coloquei o quê? Ponto payload. Então payload é esse cara aqui, ó. Então dentro do event, que é isso aqui tudinho, ele tem um objeto chamado payload que tem duas chaves, tá? Dentro dessas duas chaves aqui, ó, payload eu tenho type, que ele colocou lá de gaiato, type é text, e o text, né, que é o atributo desse objeto, se chama Carlos. Então foi daqui que eu peguei a variável, né, que eu queria setar lá para poder fazer uso, tá? Então, dentro de event, também eu tenho lá, quando a gente chamou temp.nome, que foi o que a gente declarou, então, ali é só uma abreviação da variável completa. A variável completa é event, que é esse conjunto todo. Depois delas tem state, ela tem cinco chaves, tá? Uma delas é user, mas a gente utilizou a temp, tá? E lá na temp, só encontrar ela aqui, cadê? State, chega, mano. Session, cadê? Não encontrei. Event.state. Temp. Deveria estar aqui. Eu vou encontrar ela. Próximo vídeo eu trago para vocês. Desculpem aí, tá? Mas ela armazena aqui dentro das variáveis de seção, tá? Então, é assim que eu encontrei as variáveis, é assim que eu fui brincando com o BotPress. E foi assim que a gente foi encontrando, né, as informações que eram necessárias para desenvolver. Desculpem aí em alguns momentos a aleatoriedade na fala, tá? Nunca para minha experiência a gravação desses vídeos. Mas no próximo vídeo a gente já vai ver um fluxo mais
complexo, mais empolgante, né? Nós vamos fazer a importação de um bot criado, onde a gente vai ver consumo de API, vai ver a tomada de decisão através do Choice e etc. Então, se esse vídeo foi legal ou tolerável, aceitável até aqui, então deixa teu like aí, se inscreve no canal, compartilha com os teus amigos que se interessam por BotPress, tá? Não vai enviar no grupo da família também, que aí é demais. Mas essa ação aí já ajuda bastante. Meu canal ele não é monetizado, o intuito não é esse. O intuito é compartilhar conhecimento e também, né, divulgar meu trabalho. Muito obrigado a todos e até a próxima aula barra vídeo, se Deus quiser.